ter que fazer pelo celular. Infelizmente não está. Onde nós paramos? 192. Então, vamos fazer nossa prece inicial, rogando a Deus, a Jesus, que nos permita, Senhor, que nesse instante a tua misericórdia recaia sobre nós. Pai de infinita misericórdia, aqui estamos, Senhor, suplicando o teu amparo e as tuas vibrações de paz. Envolva-nos, Senhor, nas melhores vibrações. Que a tua presença, a presença da vida, do universo, do cosmos, do infinito, da fraternidade pura, dos laços que unem todos os seres e coisas, possam criar, Senhor, o elan, a fraternidade que nos coloca em sintonia com a sabedoria divina. Pai amado, causa primária, fonte da vida, eterno sol do amor. Mergulha-nos, Senhor, nessa vibração de paz. E estenda, Senhor, esta vibração de paz a todos os homens, a todas as pessoas, a todos os seres e coisas. Que assim seja. Bom, gente, então, continuando o nosso estudo, aqui no Livro dos Espíritos, desta vez transmitindo direto do Arautos, vamos fazer o item 192 do Livro dos Espíritos. Eu tentei entrar no meu computador e, por algum motivo desconhecido, ele deu erro, então vou ter que fazer pelo celular, não estou acostumado. Então, perdoem qualquer dificuldade. Alguém poderia ler para a gente o 192, por favor? Posso ler, se quiser. Por favor. Capítulo 6. Questão 92. Pode-se, desde esta vida, através de uma conduta perfeita, transpor todos os degraus e tornar-se espírito puro, sem passar por outros intermediários? Responde os imortais: não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que ele não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto comporta sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Assim como uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à idade madura, assim também como o enfermo, que passa pela convalescença antes de recobrar toda a sua saúde. E, além disso, o espírito deve progredir em ciência e em moralidade. Se ele apenas progrediu num sentido, é preciso que progrida no outro, para atingir o topo da escala. Porém, quanto mais o homem se adianta na sua vida presente, tanto menos longas e penosas são as provas seguintes. Então, nós vemos que a evolução espiritual, ao contrário do que a gente imagina, não ocorre aos saltos. Nós temos uma visão que muitas vezes está presa à visão do céu, de uma perfeição rápida e imediata. Isso porque nós queremos coisas fáceis e rápidas e imediatas. Então, como nós queremos coisas fáceis, rápidas e imediatas, nós acabamos pensando que evolução espiritual está ligada a isso, a um papum, a um papum
de uma ou duas vidas. E, às vezes, a própria literatura confunde a cabeça das pessoas com isso. Gente, a evolução, é bom que a gente tenha uma noção muito clara disso. Ela não tem fim. Até onde a gente sabe, ela não tem fim. O processo nosso ainda, nós estamos ainda muito longe de qualquer vivência de fraternidade. A gente ainda aplaude e torce por quem dá tapa. Então, nós ainda estamos num estado muito primitivo. Muito, muito primitivo. Não dá nem para imaginar em termos de anos, porque isso se perderia. Nós temos o engraçado da evolução espiritual é que, como a gente não concebe algo maior, a gente não concebe mentalmente, a gente nem tem ideia do que é um espírito evoluído, quais são seus padrões de pensamento, de sentimento, de raciocínio, de entendimento, porque a gente só consegue enxergar a partir do nosso patamar. O mundo, ele, de alguma forma, como dizem os filósofos idealistas, como diz Platão, como diz Schopenhauer, o mundo é uma representação da realidade. Nós, no nosso nível de entendimento, expressamos a realidade a partir do que nós temos em mente. Então, qualquer mudança da realidade, ela depende do nosso entendimento. Do nosso entendimento. Se nós não temos o entendimento sobre X, Y, Z, nós nem vemos. Nós só conseguimos ver as nossas representações. Nós não conseguimos ver as representações dos outros. E isso é muito engraçado. Então, imagine a gente conseguir perceber a realidade do espírito superior a nós. É muito complicado. Muito complicado. Pode falar, Rui. Nós entendemos, nós espíritas, né, vamos dizer assim, entendemos assim, com mais facilidade que essa evolução é lenta e gradual. Mas se nós formos tirar do pensamento e as doutrinas antigas, religiosas, elas sempre pregaram que o homem morre e vai para o céu. Se ele fizer as coisas boas ou se dá uma quantidade enorme de dinheiro, de bens para a igreja, rezar tantos Pai Nosso, tantas Aves Marias. Isso aí já vem de séculos, milênios, né, praticamente. E era implantado isso no nosso cérebro, né? Então, todas as reencarnações, a gente vai lembrando disso e a gente acha que ainda é assim. Tanto que se a gente for ver lá no próprio livro dos médiuns, eles falam sobre isso, lá no início, acho lá no início, sobre que a gente ainda está muito arraigada àquela parte que nos traz dessas religiões que nós praticamos séculos e séculos e séculos atrás. Isso que a gente ainda tem essa ideia, como ele aqui perguntou, né? Pode-se desta vida uma conduta perfeita transpor todos os degraus e tornar-se espírito puro sem passar por outras intermediárias. É o que todo mundo acha. Se eu for bom, vou fazer coisa boa, se der uma quantidade de dízimo para a igreja, estou salvo. Se eu vou comprar um pedacinho no céu, e assim vai, né? A gente vai ficar falando aqui, porque é umas aberrações realmente que a gente traz ainda esse hálito de pensamento, de sentimento dentro do nosso espírito, né? E os espíritos não evoluem assim tão rápido. Apenas chegamos aqui há milhares de anos,
E a gente não tem isso tudo para poder se evoluir de uma forma ou de outra, como eu disse, implantam isso em muitas igrejas. Isso aí, exatamente isso. Então, há qualidades que são, neste momento, desconhecidas dentro do nosso nível evolutivo. Nós, pura e simplesmente, não temos condições sentimentais, emocionais, cognitivas, para entender algo além do que o nosso processo evolutivo entende. Então, a realidade, ela não é um dado certo, ela é uma interpretação. E assim diz os grandes pensadores da humanidade, e a doutrina espírita nos fala, ao nos falar da lei de progresso, ela vai nos lembrar disso, porque a partir do momento que nós progredimos, o nosso entendimento do mundo se amplia. E é isso que os espíritos estão dizendo. Isso que o homem julga perfeito, responde os espíritos, longe está da perfeição. Porque aquilo que eu julgo perfeito a partir do meu ponto de vista hoje. Tem gravuras de 1900, que retratam como as pessoas viam o século 100 anos depois, o século 21. É engraçado ver essas gravuras, porque a maioria delas não chega nem perto. Tem gravuras em que as pessoas desenham balões voando. Gente, percebam bem, máquinas voadoras a partir de gás, balão de gás. Eles não tinham ideia do surgimento do avião. Então, eles falavam de máquinas voadoras, muitos desenhos você pode ver aí na internet, máquinas voadoras com balão, no paradigma do balão. Por quê? Porque o que voava naquela época era o quê? Era o balão. Então, vocês vejam, ao tentar retratar o futuro, se retratava o futuro a partir do olhar que se tinha da realidade. Eles eram incapazes de falar ou expressar alguma coisa parecida com um avião. Por quê? Porque ainda não existia. Então, o ser humano ele tem uma limitação. Né? Daqui a 200 anos, o mundo vai ter coisas que hoje a gente não consegue imaginar por uma limitação nossa. E isso significa exatamente a lei de progresso. Então, a moral, na época de Kardec, por exemplo, era uma. Hoje, ela é completamente diferente. Existem exigências comportamentais e certas aberturas comportamentais que, na época, no século XIX, era inimaginável. Como, por exemplo, a mulher trabalhar, a mulher votar. Por isso, gente, que a evolução, e a mesma coisa, daqui a 500 anos, essa civilização, as pessoas que estão nesta civilização hoje, daqui a 500 anos, quando olharem para o nosso comportamento de hoje, vão rir. Vão dizer, como é que a gente não via? Como é que a gente não via A, B, C e D? Como é que a gente conseguia falar de espiritualidade e ainda mantinha A, B, C e D na nossa sociedade? Comportamentos, pensamentos, atitudes. Entendem? Mas hoje
para nós é impossível imaginar que aquilo que a gente pensa, fala, age, come, está completamente equivocado. Porque para nós está tudo muito bem, porque nós estamos dentro do nosso nível evolutivo. Por isso que, para compreender a evolução espiritual, é complexa. Por quê? Porque no nível que eu estou, eu só consigo entender a realidade a partir da minha capacidade cognitiva e emocional. Pode falar, Rui. Você estava falando do caso das mulheres não poderem trabalhar há algum tempo atrás. Hoje ainda você vê países aí, esses céticos religiosos, Afeganistão mesmo é um deles, que proíbe a mulher até de estudar. Não querem que as mulheres vão para a faculdade, não querem que as mulheres trabalhem. Você vê que não há muito tempo isso ainda existe em pleno século XXI. Se você não, é verdade. Se você for, você morre. É o que eles fazem. Infelizmente, né? A gente é doído a gente ouvir isso, porque passaram-se tantos séculos e ainda continua ainda esse resquício. Você vê que a evolução não é para todo mundo ao mesmo tempo. Cada povo, cada nação vai ter a sua evolução de acordo com aquilo que eles pregam para eles mesmos, né? Você vê que eles andam com aquela religião deles ali, a ferro e fogo. Ou faz o que eu quero, ou não, você não está dentro da sociedade deles. É verdade, é verdade. Então, vamos ler o subitem A. Pode, ao menos, o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Aí já muda de figura. Aí vem a resposta. Sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Aí a gente já está falando de lei de progresso. Lei de progresso. Agora ficou mais fácil. Por quê? A partir do conhecimento espírita, conhecimento que a doutrina espírita trouxe sobre reencarnação, sobre sobrevivência da alma, sobre o fato de que ninguém morre, sobre o fato de que nada acontece conosco por acaso, de que todas as coisas que nos ocorrem são fruto da lei de progresso, do aprendizado, de que nós estamos em constante contato com outras dimensões, que existe a lei de causa e efeito, que existe todo erro cometido terá que ser reparado um dia. Então, a partir desses conhecimentos que a doutrina espírita nos coloca, nós temos como, nesta vida, criar condições de entendimento da realidade positivas, úteis, que nos façam que nos façam modificar radicalmente nossa consciência. Uma renovação consciencial profunda, desde que haja essa busca da pessoa. A busca espiritual, ela não tem nada que ver com a ideia de conversão das religiões. O caminho espiritual é individual. Você quer, você vai. Você não quer, você não vai. A realidade espiritual nos mostra isso. Quando milhões e milhões de pessoas desencarnam todo ano. Para onde elas vão quando desencarnam? Para onde está o seu tesouro? Para onde está o seu nível de consciência?
Então, aqueles que buscam espiritualidade não vão encontrar encargos, poderes, fama, sucesso financeiro, relacionamentos. E aí está perfeito ajuste do conhecimento que a doutrina espírita revela com os ensinos de Jesus. Jesus, um espírito que veio trazer o amor universal, o conhecimento de que o amor universal liberta. O nome de Jesus quer dizer a salvação. Então, Jesus veio trazer que o amor a Deus, o Criador, e, consequentemente, o amor à sua criação, ou seja, a todos os seres, é o que proporciona ao indivíduo a felicidade. E a doutrina espírita vem confirmar isso ao trazer os ensinos, esses conhecimentos que a gente falou, confirmando que o que Jesus diz é a chave do sucesso espiritual. Mas isso não tem nada a ver com converter alguém, com impor a pessoa pelo pecado, pelo medo, pela coerção. Isso não tem nada a ver com nada disso. Isso tem a ver Isso tem a ver, sobretudo, com o esforço que eu faço para, diante do conhecimento espiritual que eu possuo, o lidar com a vida que eu vivo. Então, o esforço que o indivíduo faz para vencer sua animalidade essa que foi construída devido a uma visão materialista no passado. Então, a gente, no passado, tinha uma visão materialista. E essa visão materialista fez a gente criar vários vícios mentais. Hoje, nós não temos esses vícios mentais. Hoje, nós temos esses condicionamentos comportamentais, emocionais, construído ao longo de muitos séculos, devido a uma visão míope da realidade da vida. Hoje nós temos uma visão melhor da realidade espiritual, mas nosso cérebro, nossa alma, nosso íntimo está condicionado a um comportamento antigo. Então, eu tenho que pegar esse conhecimento novo e usar na minha vida, reconfigurando toda a forma de ver a vida. Só que eu estou condicionado ao modo antigo. Isso exige o quê? Exige esforço. Eu vou ter que me esforçar para que eu queira mudar. Porque se eu não quiser mudar, eu não vou mudar. Não pode ser algo de fora para dentro. Tem que ser algo que eu busque. Por isso que na doutrina espírita não existe a heteroconversão, a conversão de fora. Só existe a autoconversão, a conversão íntima, que eu busco porque eu quero, eu entendo. E, ao entender, eu busco.
Fala, Rui. Esse esforço íntimo que as pessoas têm, que os espíritos têm, de se melhorar, a gente pode dizer que, por exemplo, essa fase que nós estamos passando pelo planeta, em que não só o indivíduo, mas um grupo grande de pessoas, de nações, estão querendo evitar aquele estado animalesco do passado, que era através da guerra resolver seus problemas. E podemos dizer que isso aí poderia ser também coletivo, como a gente está vendo aí, que muitos países não querem a guerra, estão procurando diplomaticamente fazer a coisa caminhar de outra forma, não pela guerra, não pelo uso da arma de fogo, de destruir outras pessoas. Poderíamos dizer que isso aí também é um indício que o planeta está evoluindo, ou seja, não o planeta, mas os seres que aqui vivem já estão melhorados em relação a quase um século atrás, que só queriam guerra, queriam resolver o problema tudo na base do tiro. Essas nações na verdade, o ser humano, a nossa sociedade, né? Ela tem milênios de forma de lidar com conflito através da violência. Desde o século XIX, que vozes se levantam proclamando a necessidade urgente da resolução de conflitos pela paz, né? Então, todo um trabalho que vem sendo construído no século XIX, no século XX e agora no século XXI. Mas nós nunca deixamos de ter conflitos armados. Então, conflito armado, até onde eu sei, né, posso estar enganado, mas nos últimos 100 anos não houve um ano em que não houvesse algum conflito armado em alguma parte do mundo, porque a nossa sociedade ainda é assim, mostrando para a gente que essas transformações são lentas. Mas isso são pontuais, né, Anderson? Isso é pontual. Hoje em dia a gente vai vendo que isso é mais pontual. Não todas as nações envolvidas, como foi na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, porque agora não, é pontual. Alguns países continuam ainda com esse pensamento, os seus líderes, os seus dirigentes, mas nem todos. A gente está vendo que hoje não está querendo se juntarem para fazer uma guerra contra um ou dois, três países. Pelo que eu vejo, esse nível de consciência, de progresso individual está crescendo lentamente, mas está crescendo dentro das pessoas. Porque os países, as nações são feitas de pessoas, indivíduos. Esse indivíduo forma um todo. O nosso trabalho ainda é um trabalho de formiguinha, né? Nosso trabalho em termos de valores, né, ainda é um trabalho de formiguinha. A gente tem que entender que esses processos são muito lentos, né, muito lentos. O conhecimento espiritual que a doutrina espírita fornece pode trazer ao homem um melhor entendimento de como agir com relação aos conflitos. A paz, ela vai ocorrer quando a gente souber que reencarna. Que ora você pode ser brasileiro, ora você pode ser japonês, ora você pode ser cigano, negro, índio, branco, você pode ser russo, você pode ser ucraniano, você pode ser sírio, você pode ser xiita, você pode ser sunita. A reencarnação, não uma crença, mas quando a pessoa tem consciência de que a reencarnação é fato, que ora ele reencarna como homem, ora reencarna como mulher, ele começa a entender que as outras pessoas
são seus irmãos. Só que isso, como eu falei, não é algo que você imponha. Não tem como impor esse conhecimento a uma outra pessoa. Precisa ser algo que a pessoa queira, que ela busque. Que conhecimento espiritual é conquista. Conhecimento espiritual não é algo que você possa impor. Por isso que a evolução da humanidade ela é lenta. Então, o conhecimento espiritual ele pode proporcionar a quem queira, um reajuste do entendimento do seu comportamento com a vida. Por isso que você não é mais evoluído do que o outro. Essa expressão, ela é uma expressão errada. Eu não posso me comparar com o Rui, eu não posso me comparar com a Consuelo, com a Ivone, com a Cristina, com o Feliciano, com a Cecília. Por quê? Porque cada um de nós está vivendo uma experiência particular ligada a nossas vidas passadas. Então, eu só posso comparar com o Anderson do século XIX, com o Anderson do século XVII, com o Anderson de 1000 anos atrás. Porque o meu processo, o meu progresso é íntimo, não tem nada a ver com as outras pessoas, não é uma competição, não é uma corrida. A gente tem uma visão errada quando a gente diz eu sou mais evoluído do que fulano. Isso é uma visão errada da realidade espiritual. Eu tenho que olhar o seguinte, eu, Anderson, hoje estou melhor do que o Anderson de 2018? Eu, Anderson de 2022, estou melhor do que o Anderson de 2015? Eu hoje consigo perdoar o que em 2020 eu não conseguia? Se eu fizer isso, para mim, eu cresço. Se eu ficar me comparando com os outros, eu fico estagnado. Porque se eu parar, eu não conheço ninguém profundamente, a não ser eu mesmo. Nenhum de nós conhece alguém tão profundamente quanto a si mesmo. Que é a gente que pensa, é a gente que sente, é a gente que calça essa sandália 24 horas. Então, não tem como a gente comparar as experiências uns para com os outros. Mas Jesus resolveu esse problema. Jesus disse assim, ama teu próximo como se ele fosse você. Se eu amar o próximo, ou seja, vocês, como se vocês fossem eu, acabou a comparação. Eu não quero mais comparar com você. Então, o conhecimento espírita, se eu usar, porque veja bem, aí entra um paradoxo, uma contradição. O fato de eu ser espírita não quer dizer que eu vá usar o conhecimento espírita na minha vida. Eu uso o conhecimento espírita na minha vida quando eu tenho que lidar com a sogra, quando eu tenho que lidar com a nora, com o vizinho, com o cara da moto na rua, na fila do banco, no BRT, na rede social. Mas ninguém é obrigado a usar. Você não precisa usar nada. Você pode pensar o que você quiser. Você é livre. Mas o conhecimento espírita ele não vai mudar por causa disso. A partir do momento que eu sei
eu sei que eu sou um espírito imortal. Aí eu lembro daquelas experiências quando você sai do corpo 2 horas da manhã, totalmente lúcido, e vê o seu próprio corpo. Para quem é casado, tu sai do corpo, olha para a tua cama e tem alguém deitado do lado da tua mulher. É o teu corpo físico. Gente, essa experiência é simples, mas é profunda, porque você está vendo com seus olhos que esse conhecimento aqui é verdadeiro. Nós estamos chegando, tem gente agora aqui no Arautos, ó. Vocês verem aí, pessoal da internet, já tem gente aqui. Aí eu estou falando um pouquinho alto para o povo também escutar um pouquinho. Esse conhecimento, ele é verdadeiro. Aí você quer mudar, quando você tem essa consciência. Enquanto é uma crença, eu acredito. Aí você vai ter que lidar com teu vizinho, com a tua sogra, com teu pai, com a tua mulher, com teu ex-marido, com teu genro, com a tua nora, com teu patrão, com o ex-patrão, com o motociclista que te fecha na rua. E por aí vai. Aí a gente geralmente separa. A gente vem há séculos fazendo isso. O conhecimento religioso, eu vou domingo na igreja, faço meus votos devocionais, oro, canto e acabou. E o resto da semana, eu sou eu mesmo. Eu bato, eu xingo, eu grito. A visão espírita é diferente. A visão espírita é autoconsciência. Eu uso esse conhecimento espiritual para minha vida, não para a vida do outro, não para falar que o outro deve fazer ou deixar de fazer, mas para que eu possa colocar em cada momento da vida o sentimento de perdão, de amor. Fala agora vocês aí, gente. Estamos chegando já nos finalmente. A gente vai ter que arrumar aqui. Mas falem aí. Vocês falaram muito hoje, hein? Estou vendo. Só eu e Rui. Gente. Você já falou tudo, não sobrou nada para você falar. Politicamente correta. Comenta aí, Cristina, o que você pode dizer para a gente? Antes da gente terminar. É para assinar embaixo, né? Cada um com a sua vivência, né? Cada um vai responder de acordo com as suas obras. Nós vamos evoluir de acordo com isso, né? Ou vamos ficar em dívida de acordo com isso também, né? Como você falou. Né? Cada um, o espírito é individual, né? Não dá. Né? Algumas crenças que dizem que a gente está pagando pelo pai, pelo avô, né? Isso não existe, né? Cada um paga por si. Entenda aí o pagar. Responde por si, né? É verdade. Você estava falando aí a questão que a gente vai usar esses ensinamentos, né? Com o vizinho, né? Com o ex-marido, com isso. Mas aqui no fundo, Anderson, a gente usa conosco, porque quem tem a consciência, quem está conseguindo entender, ele procura exemplificar. Aonde eu vou exemplificar? Nas minhas atitudes. Só eu sei o que eu estou fazendo de certo, só eu sei o que eu estou fazendo de errado. Então, eu acho que aí também a gente aplica isso. A gente aplica esse ensinamento. Porque só eu que tenho a capacidade de fazer uma retrospectiva, né, com aquele ensinamento, né, de Santa Cruz, à noite, você parar e pensar e ver o que você fez de bom, o que você fez de errado, o que você precisa mudar, né? Isso se você quiser colaborar para
a sua evolução, andar um cadinho, né? Então, eu acho que a gente aplica esses ensinamentos na gente também. Né? Até porque, se eu não tiver paciência comigo, quem é que vai ter? Se eu não tiver indulgência comigo, quem é que vai ter? Né? Eu acho que não é só com o outro, não, é conosco também. Porque a nossa. Acho que o nosso termômetro aí é a nossa consciência. Porque a gente sabe onde erra. A gente sabe onde a gente está insistindo. A gente sabe aquilo que a gente ainda não conseguiu mudar. Eu acho que é conosco que nós precisamos usar esse ensinamento. Porque se nós não nos modificarmos, eu não vou ter essas coisas com o outro. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. É verdade. É verdade. É verdade. Gente, chegamos ao final. Agradecemos a presença de todos. Que nós possamos continuar estudando e refletindo. Esses conhecimentos são muito importantes para todos nós. Vamos fazer nossa prece final. Tá bom, gente? Rogando a Jesus, nosso Mestre, que nos ampare, Senhor, nessa jornada terrena. Jesus, Mestre de amor e misericórdia, permita que esse pequeno estudo, Jesus, simples e singelo, nos auxilie em nossa caminhada humana. Nos auxilie, Jesus, a raciocinar melhor, a sentir melhor, a olhar melhor, a falar melhor. Permitir, Jesus, que os Espíritos Consoladores nos amparem durante esta semana. Nos deem as boas inspirações. Que essas reflexões, Senhor, nos ajudem no nosso cotidiano. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, vamos parar agora e vamos começar daqui a pouco a palestra, a transmissão, tá bom? Convido a todos a assistirem a transmissão aí pelo YouTube, aqueles que puderem. E semana que vem estaremos aqui de novo, às 18h30, estudando o Livro dos Espíritos. Paramos no item 192. Semana que vem nós vamos para o item 193, tá bom, gente? Inter. Eu chego aqui atrasadinha porque eu saio correndo lá do Evangelho e entro aqui. Uma boa semana para todos, com Jesus.